Boa noite, amigos do Andi, métodoandi.com.br, aguardando as pessoas entrar. Hoje é um dia especial, vamos receber o amigo Caio Cobra, que já estará por aqui, e eu já vou dando os recadinhos para quando as pessoas que foram ver a gravação no IGTV já pegarem. Nós temos um e-book grátis que fala de manejo de estresse, como você diminuir a sua ansiedade, ficar mais feliz e mais leve. Lá você vai encontrar dicas de meditação, dicas de exercício físico, dicas de respiração, para você ter uma vida melhor nesses tempos de confinamento e pandemia. Hoje, o nosso assunto é sobre a psicossomática. Daqui a pouco o nosso amigo Caio Cobra vai entrar aqui e falar com a gente, explicar o que é, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho. Você que pode deixar sua pergunta. Olá, Caio. Vamos te aceitar aqui. Convidar. Oi, pode entrar, oiê. Tudo bem? Aguardando o nosso amigo Caio. Boa Boa noite, noite. Caio. Deixa eu ajeitar a Tudo câmera aqui. bem? Ajeita a sua câmera. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Também estava Ah, ouvindo bem aí? também ouvindo muito bem. As pessoas, eu estou aqui já falando, né, que você ia entrar e ia falar, nosso assunto hoje é psicossomática, esse nome gigante, né? Minha Esse grande paixão. que legal, que lindo. Oi, bem-vinda, bem-vinda, Marco, bem-vindo. Aguardando as pessoas a entrar. Tudo bom, Caio? Muito frio aí em São Paulo? Pouquinho. Não Um muito, um pouquinho. pouquinho. Aqui tá frio. Tô paramentada aqui. Tô vendo. Aliás, esse inverno ele chegou meio ameno aqui, pelo menos, né? Tá frio, mas não tá aquele frio, assim. Vai chegar amanhã que chega uma frente fria, parece que amanhã declina a temperatura. Já começamos com uma notícia já. Maravilha, maravilha. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né, Bora. dizendo quem é você. Tranquilo. Começa por aí. Quem é o Então, eu Caio sou Cobra? Caio Cobra, terapeuta. Trabalho numa abordagem um tanto holista, né? Ou seja, eu cuido da pessoa como um todo, tanto na parte psicológica, emocional, quanto na parte energética e na parte física também, certo? Então, Sim, quando o terapeuta está atuando, ele vai atuar nas três áreas, né? sim. Por outro lado, eu sou estudioso e pesquisador nessa área da psicossomática, né? Como eu falei, é uma das minhas grandes paixões, que é Sim. justamente, eu vou deixar a explicação um pouquinho mais para frente, né, do que é exatamente a As pessoas vão psicossomática. chegar. Ótimo. É, mas basicamente é isso. Eu também tomo conta do grupo, né, do grupo de psicossomática, que chama Sim. Psicossomática o Corpo Fala. Atualmente está com 190, eu nem sei mais, eu acho que é 192 mil pessoas. 192 mil, acho que é a última atualização. Que eu acho uma coisa impressionante, né, porque você conseguir, e eu estou falando isso para me elogiar mesmo, me autoelogiar. Sim, mas tem que ser. Consegui 192 mil pessoas interessadas em saúde, interessada em psicologia, Pensar interessada nesse tipo de assunto, eu acho muito legal, sabe? Eu acho muito legal muito. mesmo, né? Então, eu administro lá o grupo, né? Eu e a Adriana Garcia, Sim. administramos o grupo. E eu acho que dessa área, dentro da área, né, da tua área e da área que a gente tem para conversar hoje, eu acho que é interessante de falar sobre a minha pessoa, é isso aí. Ah, maravilha. Não, e você falou uma coisa muito bacana. Oi, Leia, bem-vinda. Paula, bem-vinda. As pessoas estão chegando. Vamos esticando para daqui a pouco falar, né? Essa palavra Sim, gigante da psicossomática, que é tão importante, uma abordagem totalmente holística, né? Que você pega todos os sintomas que a pessoa tem sim.
tá ali, tá no comportamento, e comportamento, atitude, saúde, tem tudo a ver, e é isso que a gente vai abordar Tudo. aqui hoje. E a pessoa que quiser te encontrar, onde ela te acha? Bom, Como no é que ela próprio grupo, faz? no grupo ela me acha, no Instagram que ela me acha. Lá eu tenho uma página também que Caio, nossa, esqueci o nome da minha própria página. Terapeuta holista Caio Cobra, né? Mas se me procurar no Facebook como Caio Cobra e tal, acaba me achando também a Acha, página pode pessoal. deixar um direct para você, você consegue Isso, aqui no encaminhar. próprio Instagram. E para falar a verdade, faz 2 meses mais ou menos que eu estou me entrando mesmo agora nessas mídias sociais, que é Instagram e tal. Então, às vezes até eu Sim, apanhei um pouco no começo, mas agora a coisa está começando a evoluir, tá né? Melhorzinho. engrenando, né? Todo mundo Está aí, velho de andando. guerra, né? Que aprendeu ali na maca, né? Agora Sim, tem que se virar aqui no celular, no computador. isso. A gente tem que ir dançando conforme a valsa, né? Conforme a música. Tem que manter o movimento e andando de acordo com a Mantendo música. É isso. isso. E isso faz parte, inclusive, né? A capacidade de adaptação, inclusive, faz parte. Quando a pessoa não Perfeito. tem capacidade de se adaptar, ela adoece, né? Com certeza. Aliás, é um dos grandes males, né? Assim, digamos que eu pego muito em sessão, que eu pego muito em atendimento, é esse. A dificuldade em se adaptar, principalmente a novidades, a mudanças na vida da pessoa e tal. Mudança. É isso. E essas dificuldades é que acabam realmente, às vezes, gerando sintomas, inclusive, né? Que Exato. nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Já, já. O pessoal que já entrou aí, aguardando outras pessoas a entrar, pode deixar questões aí, perguntas que a gente adora, tá? A gente adora ir Boa. conversando e respondendo, e vocês interagindo com a gente, perguntando, né? Daqui a pouco ele vai explicar o que é psicossomática, para quem nunca ouviu. Hoje, um amigo meu, daqui a pouco ele entra, ele falou assim, nossa, você me mandou o convite, eu fui na internet ver o que é psicossomática, essa palavra é enorme É e grandona. tão importante. E o pior é que causa mesmo um monte de confusão. Causa confusão, né? Causa. E a É por isso sua, você estudou, como é que foram os seus estudos? Como é que você chegou na psicossomática? foi um longo caminho até ela. Mas Imagino. a história é comprida, mas resumindo. Eu comecei a estudar muita coisa desde adolescente, desde os meus 15 anos de idade. Né? Já me formei em parapsicologia quando eu tinha 17 anos. Né? Que legal. E sempre esse assunto da mente humana, de fenômenos, de uma série de coisas, sempre me fascinou muito. Mas eu sempre fui muito cético em relação a um monte de coisa. Então, Entendi. para eu acreditar em alguma coisa, precisa ter um embasamento, precisa ter fundamento, precisa ter argumento, né? E eu fui muito atrás disso, desde o começo, né? Até porque eu procurei uma cura para meu pai, que era alcoólatra e tal, então começou por aí. E eu acabei começando a estudar coisa uma atrás da outra, a estudar o ser humano de uma forma holista, como hoje eu sou, né? Sim. Então tem todo o aspecto psíquico-emocional, que é o mais importante, tem todo o aspecto físico, tem todo o aspecto energético da pessoa, que acaba influenciando tudo isso, né? Então, em cima desse começo aí, né, desse meu interesse, até em buscar uma cura para meu pai lá, que é o alcoólatra, na verdade, eu acabei começando a estudar, e não parei mais. Está estudando, é sem fim, né? Essa nossa área, É, ela não tem fim, né? Ela é muito abrangente, a gente vai esticando, uma coisa vai emendando isso. com a outra. Que legal. É legal quando tem algo. Olá, sócia, minha sócia chegou, a Denise, o Opa! Wilson também. Oi, Denise. Muito bom. Os terapeutas chegando. O Wilson também é Boa. terapeuta, maravilha. Denise, oi, Patrícia. O Tá pessoal vai aumentando a chegando. responsabilidade. É, isso é bom. Isso é bom, cara. Oi, E diga. eu ia te pedir um favor rapidinho. Depois eu vou também, vou te pedir, claro, né, para eu poder compartilhar isso também lá no YouTube. Eu queria que você Claro. se apresentasse também, para as pessoas também saberem, entendeu? De você, da Maravilha. sócia lá e tal. Maravilha. Então, eu sou a Ângela Colameu. Eu sou terapeuta holística e transpessoal, né? Eu vim da educação física, então o corpo ele sempre foi Legal, o meu, a pupila dos meus olhos, né? Eu fui atleta, aí eu fui educadora física, e aí legal. fui indo,
E aí eu falei, não, preciso... Boa noite, Aline. Né? Eu falei, não, preciso algo maior, né? Algo que eu consigo olhar para o ser humano diferente. Aí encontrei a massagem, a acupuntura, aí Legal. vai, né? Como você, vai Isso. esticando. E reiki, e energizações, até que eu encontrei a DEP, que é Dinâmica Energética do Psiquismo, onde a vida foi Legal. assim, clec, 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 e as coisas se organizarem tudo pelo corpo. Então, hoje eu trabalho, né, centrando as pessoas através da meditação pelo corpo. Então, tudo que é corpo me Legal. fascina. E aí eu tenho uma sócia, que é a Perfeito. Denise, que está aí assistindo a gente, minha querida, e nós temos esse Andi, né? Que agora é métodoandi.com.br, esse método que a gente está Sim. criando através de um curso que a gente vai lançar em setembro, um Legal. curso de comunicação meditativa, porque as pessoas também têm muita dificuldade de se comunicar, né? De se Com comunicar certeza. verbalmente, de se comunicar corporalmente. Então, a nossa ideia é fazer isso. Então, para o pessoal que para onde vai, já está me conhecendo um pouquinho. Ah, minha terapeuta bonitinha, Legal. Vitor. E agora que o pessoal chegando, ó, muito bom, muito bom. Diga lá, o que é a Bora. psicossomática? Ó, palavra Uau. gigante, linda. E é assim, né? É, Dá pra gente ficar a noite inteira explicando, né? tá, Mas tá. temos uma hora. Não, eu vou tentar ser um pouquinho didático, né? Que é justamente para explicar o que, que é a palavra. Precisa. Primeiro. É isso. Psicossomática. Psico vem de psique, certo? De mente. Que, na verdade, lá na época onde foi criado esses termos, tá? Na Grécia e tal, que são termos normalmente gregos, significava mente e alma, tá? Então, eles não faziam já... Eles não faziam uma separação entre mente e alma, era a mesma coisa. Então, digamos que o psico vem de mente, do mental, tudo que é mental. E o somático, tá? Não vem da matemática. Você acredita nisso? Ele não vem da matemática, tá? Não é Não soma vem de da matemática. matemática. Não. É que eu lembro que eu falei que dá muita confusão, né? Esse nome. Então, Verdade. às vezes a pessoa fala assim, não, porque eu tô somando muita raiva, eu tô somando muitos traumas, eu tô somando muito. Calma, não é Você bem fica assim. fazendo sinalzinho demais, né? Mais, É, mais, é. mais. Oi, Suzy, oi, Então, Glória. E é somático. O que é a tal da somática, né? e a somática lá na Grécia vem de soma, que significa corpo, que você tá tão ligada e gosta tanto, né? Então, quando eu falo de psico e somática, eu estou falando de mente e corpo. Ou seja, Maravilha. tudo que existe nessa inter-relação entre mente e corpo, tudo que acontece nessa inter-relação, nessa simbiose que existe, né? Porque nós somos, tudo é um só, é uma coisa só. Sim, Então a gente pode chamar de psicossomático, tá? Embora esse certo. termo tenha sido usado lá atrás para fugiu a palavra, peraí, mas para determinar determinados fenômenos que aconteciam, tá até começando lá atrás, antes até de Freud, mas já do Freud, ele tentou usar esse termo para explicar algumas coisas que aconteciam com o ser humano e tal. O que eu quero deixar claro é isso, psicossomática é além disso, tá? É tudo que tem a Ah, ver com mente, emocional e corpos, tudo que tem nessa inter-relação. Tudo que acontece nessa inter-relação a gente pode chamar de psicossomático. Tanto que muita gente fala entendi. assim, nossa, quantas doenças então são psicossomáticas? Eu posso dizer que não é doenças psicossomáticas, todas elas têm fatores psicossomáticos. Se Maravilha. você pega uma gripe, por exemplo, tá? É óbvio que a causa da gripe é o vírus. Você pegou um vírus, certo? E desenvolveu uma gripe. Agora, você não desenvolveria uma gripe se você tivesse um sistema imunológico forte, tá? Ele Exato. mataria o vírus ali na hora. Então, como é que você desenvolve uma gripe? Quando você está com o seu sistema imunológico deficitário ou deprimido, como a gente fala. E Sim, nesse momento, existe aí sim os fatores psicoemocionais. Quando você está em estresse, quando você sofreu algum tipo de trauma, quando a tua psique, certo? E lembre-se, psique e corpo é uma coisa só. Está exato. desequilibrado, você desequilibra, se você desequilibra a mente, você desequilibra também o corpo. E aí esse vírus Exato. consegue fazer a festa dentro do seu corpo, digamos assim. E isso que difere, você tá junto É com alguém, um pega e o outro não pega. Fala, nossa, estávamos juntos na perfeito. mesma festa, eu voltei gripado e É. você não. É, Da essa é a mesma maneira, diferença.
É legal a gente comentar sobre o Covid, né? Hoje, que está tão em pauta e que é tão assim. Mas por que que tem gente, né, que pega e quase não tem sintoma, e tem gente que pega e chega a caso grave, chega a coisas graves? Nós vamos entrar justamente nos fatores psicossomáticos. Se a pessoa está com uma Psicossomático. imunidade boa, certo? Se ela está bem, não só fisicamente, não é só porque ela se alimenta bem, não é só porque ela faz exercício e tal, mas ela também está bem mentalmente equilibrada, o sistema imunológico dela Isso. está legal. Então, o vírus entra, causa algum desconforto, ou seja, algum tipo de sintoma leve, certo? Mas em seguida o corpo consegue combater e ele vai embora. Aqueles que não conseguem combater, porque existe algum desequilíbrio e acaba às vezes se tornando uma doença mais grave, né? Entendi. Então, É, e é isso mesmo. é só para deixar claro, então. Então, não é toda doença é psicossomática, é também psicossomática, tá? Então, sempre existe o Também. fator físico, que é um vírus, uma bactéria, algum agente externo, né? Ou até um outro agente aí que a gente poderia até ficar, especificar, tá? Mas sempre tem outros agentes, mas sempre vai ter o fator psicossomático. Então quer dizer que se eu estiver equilibrado, se eu estiver bem, né, comigo mesmo, nas minhas relações e tal, bem emocionalmente e tal, eu não fico doente? Sim, tá? E uma das maiores provas E é disso verdade. é que faz uns 20 anos, mais ou menos, que eu não tenho absolutamente nada em termos de Maravilha. sintomas. Maravilha. É, porque quando a É, gente se cuida, corpo, mente, né? Corpo, mente e alma, a é gente isso, fica alinhado, né? Eu falo que é as nossas proteções, né? A gente fica é protegido isso, das intempéries, perfeito. fica protegido até de acidentes, porque você está atento, está presente. Inclusive Boa. isso, tem gente que fala, ah, mas eu acidentei, isso tem a ver com as minhas emoções? Sim, sim, né, É um Caio? perigo você falar isso, você sabe, né? Eu sei, mas tem que É um falar. perigo. Mas é verdadeiro, mas é verdadeiro. É porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu queimei minha mão no fogo. Nossa, tem um fator psicossomático aí, né? Como assim? Foi o fogo que queimou minha mão? Não, você estava desatento por algum motivo, Onde você certo? estava, né? Atualmente estava fora dali, ela não estava ali, certo? Esse é o fator, ó, psicossomático. Por algum motivo, né, você acabou deixando tua mão se queimar ali no fogo. A Isso. desatenção veio, não era por acaso, não era tal. E se você for analisando isso a fundo, exatamente como você falou, né? Até acidentes e coisas do dia a dia tem tudo a ver com a psicossomática, tem sempre o fator. Com certeza. Oi, gente que chegou agora. Oi, Regina, não está muito atrasada, não. Glória. Aqui, ó, tem como ficar salva do Covid? Ai, que boa pergunta. Gente, manda as perguntas. O que a gente conseguir responder, né, Caio? A gente vai Então, responder, manda. nosso querido. Olha lá, a Vitória. Como, A como Vitória ficar Helena. salva do Covid? É a mesma relação com o resfriado, né, Caio? Isso. Na Oi, verdade, Marilene. é aquilo que nós estávamos falando, né? Manter uma boa alimentação, fazer atividade física, cuidar do corpo é importante, certo? Não adianta Sim. também você comer fast food todo dia, né? Não se alimentar direito e tal, e ter um equilíbrio emocional, etc. E tal. Você vai acabar deixando falta de matéria-prima para o teu corpo, por exemplo, ele produzir, inclusive, anticorpos e tudo mais. Da mesma maneira, um equilíbrio emocional, né? É isso que eu ia Psicoemocional é muito falar. importante. É talvez o mais importante. Mesmo que Sim. você se alimente mal, se estiver equilibrado, tá? Dificilmente você vai ter, você vai pegar uma doença ou vai desenvolver uma doença, né? Então isso que é importante salientar. Sempre o fator primeiro, digamos assim, pelo menos para mim, né, em tudo que eu já estudei e tal, é você ter esse equilíbrio. Você tendo esse equilíbrio, tá? Que não quer dizer você nunca ter problemas, que não quer dizer que você não tenha dificuldades. É você saber lidar com essas dificuldades, saber lidar com seus problemas de uma maneira razoavelmente tranquila, certo? Como eu disse, em equilíbrio. Se você Maravilha. conseguir isso, certo? Esse equilíbrio mental, emocional e o equilíbrio físico, você também Sim, consegue um equilíbrio energético, tá? Porque com certeza. para deixar claro, mente, corpo e equilíbrio geram energias boas, Com geram certeza. um movimento, vamos usar, Um movimento deixar bom, claro, né? isso, gera um movimento interno e tal, saudável, bacana, tudo flui no teu corpo e você consegue ter um sistema imunológico forte, né, para se defender das ameaças de qualquer coisa que vier por aí. Maravilha. Olha, aqui a Regina está perguntando de trombose pulmonar. Já mandou bala. Essa aí já mandou já a pergunta high, né?
E a gente vai Opa, responder. Você pode responder essa assim ou é uma coisa mais para pode. consultório? Como que é? Não, não, não. Na verdade, é aquilo que eu falo. Se você me responde um questionário, certo, com todos os teus sintomas, eu digo como é que foi tua vida. Ou como está sendo a sua vida, Ou como certo? está sendo sua vida ultimamente, né? E a trombose pulmonar vai falar para a gente de duas coisas importantes. A primeira, toda trombose, nós estamos falando da parte de circulação sanguínea, tá? E do pulmão, né? Sim. Pulmonar, pulmão, óbvio. Mas estamos falando da parte sanguínea e estamos falando da parte respiratória. Então, quando nós estamos falando de trombose, nós estamos falando do quê? De um bloqueio, certo? Houve um bloqueio na sua circulação sanguínea. Aonde? No pulmão, tá? Então, sangue, vida, tá? Fluir da vida. Como eu vejo a vida, como é que eu enxergo a vida, como é que eu lido com a minha vida, tá? Então, se eu tenho um bloqueio, o que seria um bloqueio? Uma mágoa, uma perda, tá? Uma perda, né, afetiva, alguém muito próximo, perder até, dependendo do caso, perder bens ou perder uma situação de vida, tá? Um trauma relacionado à vida, aquilo que eu considero vida. E o pulmão fala justamente de como eu interpreto a vida, tá? Como eu Entendi. interpreto aquilo que tá. Eu não respiro, quando eu respiro eu boto o ar para dentro, certo? Para que eu possa aproveitar esse ar e gerar energia. Da mesma Sim. maneira, o que eu interpreto em volta vai me gerar ou não energia, vai me gerar ou não ânimo, vai me gerar ou não motivação, certo? Dependendo do que eu estou interpretando ao redor. Então, o pulmão sempre fala para nós da nossa interpretação, quando eu falo de respiração, e fala para nós da resposta que nós damos para aquilo que nós estamos interpretando. Quando eu falo Que de maravilha. expiração. Ó, é chique, hein? Ó, que chique. Ficou linda. Ficou Então, ótima é isso aí. Eu estou tentando explicar, como eu te falei, também de uma forma didática, né? Que é para entender melhor. para Então, se eu fixar. tive. Essa pessoa Pode... provavelmente teve o quê? Um trauma muito forte, certo? Muito forte relacionado à vida dela mesmo, a vida, e principalmente a parte emocional. Então, provavelmente alguém teve algum trauma com alguém que ela tinha uma ligação afetiva Uma muito grande. decepção, né? As Isso, decepções. pode ser. Decepção, mágoa, trauma, frustração, qualquer coisa relacionada a isso, mas deixando claro, ela tem. É como uma pessoa que ela tinha muito afeto, tá? Onde existia o afeto aí ligado. Então, é como se bloqueasse, certo? Essa relação com uma situação ou com uma pessoa em si. Então, a trombose pulmonar vai acontecer nesse tipo de caso. Maravilha. Aí tem a Lucélia perguntando aqui se sinusite segue nessa mesma direção, porque fala de Parecido. respiração. É. Respiração Interessante. é exatamente aquilo que eu falei, né? Quando eu respiro, eu estou botando o ar que está aqui fora para dentro de mim. Então, eu estou mentalmente, é o que eu estou interpretando ao meu redor. Tá? É o que eu estou Que eu interpretando estou do que está absorvendo, né, acontecendo. Caio? Isso. E no nariz, especificamente, tá? Ele fala de um aspecto um pouco mais sutil. Digamos que é o que. Não só o que eu interpreto, mas o que eu sinto em relação ao que eu interpreto. O que eu sinto em Interessante. relação ao que eu interpreto. Isso é bem importante porque é bem diferente do que diz respeito ao pulmão. Tá? O pulmão é o que eu interpreto. O nariz vai me falar do que eu sinto em relação ao que eu interpreto. Vai Então, para o sentimento, né? Vai para a coisa mais sinestésica também. isso, porque o que você sente em relação ao que está acontecendo varia de pessoa para pessoa. Tem Claro. situações que você sente como uma boa situação, uma situação agradável, e uma outra pessoa pode olhar para a mesma situação e achar ela desagradável, não achar legal, não achar que não é para ela e tudo mais. É nesse aspecto que eu falo. Uma coisa então é o que você interpreta, outra coisa é o que você sente. E a sinusite, rinite, que inclusive está extremamente em pauta, tá? Tem muita gente com sinusite Muita, e rinite? É, bastante. Eu vejo no grupo muita pergunta sobre isso, sobre muita rinite, sobre pergunta. sinusite, demais. É porque é o ar que eu respiro, a situação. Eu vou falar rapidamente, tá? De alguns aspectos. A política, como é que tá? A situação do mundo hoje, como é Do que tá? mundo, né? Isso, é isso que eu quero dizer. Então eu estou enxergando, eu estou respirando esse ar, né? As notícias que chegam até mim, tudo isso é desagradável, é ruim, é uma coisa que eu não quero sentir, certo e tal.
Então o organismo produz o catarro mesmo, tá? Essa inflamação aqui nos rinos, que é para eu não, para se proteger, né? Dessas ameaças, que para mim são ameaças. E para a pessoa que está sentindo aquilo é ameaça. Então é como se ela bloqueasse aquela eu não quero sentir isso, porque como eu vou sentir, eu não quero sentir, né? Isso. Inconscientemente por aí. É que essa versão, a gente fala que é a metafórica, né, da coisa. Mas, na verdade, é isso que eu quero que... Lembra que eu sou meio científico, né? Então, o corpo produz muito catarro que é para proteger das ameaças, certo? Então, não é bem que eu não quero sentir, entendeu? Eu produzo excesso de defesa. Isso. É um excesso de defesa, digamos assim. Maravilha. Aí tem mais duas perguntas, então eu vou pular uma aqui, depois eu volto, que são correlacionadas. A Sônia pergunta assim: tristeza facilita doenças pulmonares que muitas vezes não se acha causa física? Está perguntando. Sim. Se é isso mesmo. Sim. Sim, né? A tristeza é um. Por quê? Porque normalmente a tristeza está muito ligada ao sentimento de incapacidade. Sentir-se incapaz. Sentir-se incapaz do quê? Eu tive uma perda, por exemplo, certo? Uma pessoa, amiga minha, alguém próximo a mim faleceu, certo? Eu sou incapaz de alterar isso, eu sou incapaz de alterar essa situação. Esse sentimento de incapacidade, de impotência, tá? Perante uma situação, olha de novo, né? O ar que eu respiro, aquilo que eu estou interpretando. O ar que eu respiro. Você vê que as perguntas estão por aí, né? Isso, não é à toa. Eu me sinto incapaz de resolver isso. Eu vou ter que viver sem essa pessoa, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, né? De vários. Sim, claro. Então, esse sentimento de incapacidade e tal é que acaba gerando realmente problemas, às vezes, a nível pulmonar. Maravilha. Olha só. Aqui eu tenho vou tentar trazer para uma pergunta só aqui. Vamos lá. A Flávia pergunta o transtorno de ansiedade e crise de pânico. E o Marco pergunta assim, ansiedade de novo, mal de século. Como trabalha isso, o equilíbrio da mente? Então, falar um pouquinho desses distúrbios de humor, que é ansiedade, pânico, essa sensação que é muito difícil, né? É a base das pessoas com quem eu trabalho, inclusive. Quer falar um pouquinho antes? Pode falar você. Hoje o assunto é psicossomática, vamos lá, depois eu também falo. Então, é porque a ansiedade acaba causando, certo, alguns sintomas. Só que, na verdade, não é bem um sintoma, tá? É uma reação do corpo, é uma reação do organismo. Ao quê? A uma ameaça. Só que essa ameaça não é bem real, é uma ameaça futura. Eu tenho medo que vai acontecer isso, eu tenho medo que vai acontecer aquilo. Eu penso muito no futuro. Penso muito no que vai acontecer amanhã, penso se eu vou conseguir dar conta, se eu não vou conseguir dar conta, penso no que pode acontecer comigo, até fisicamente ou não, e tal, etc. Todo esse pensamento, quando a minha mente tá voltada para amanhã, para o futuro, e o amanhã pode ser daqui a 1 minuto, tá? Que já é amanhã, né? Já é futuro. Exato. Quando eu estou focado sempre no que pode acontecer, no que vai acontecer, e etc., eu tenho ansiedade. Aí o que acontece? Meu corpo se prepara para aquela ameaça, para aquele problema, para isso e para aquilo. Então ele aumenta a corrente sanguínea, você aumenta a respiração, né? Da taquicardia, sudorese, taquicardia, suor, tal. E qual é essa reação? O corpo está se preparando para reagir àquilo que eu estou criando na minha cabeça, entendeu? Que pode acontecer comigo. E o corpo obedece. É isso que eu falo, ele obedece. Ele obedece. É como se estivesse chegando um ataque de uma guerra nuclear iminente para chegar, né? Isso. Eu digo que isso é um excesso de futuro. Isso. A ansiedade é um excesso de futuro. A pessoa está lá. É quando a pessoa está sempre voltada, a mente dela está voltada sempre no que vai acontecer. Para frente. E aí ela esquece do agora. Perfeito. E não vive o agora. No agora... Porque o agora, o corpo está se preparando para o que vai acontecer. Então ele acaba... Só que o coitadinho está no presente, né? Ele está aqui, ó. Às vezes ele é o único pleno na presença, mas a mente está lá. Isso. Tá lá e o pânico seria um agravante disso. Por quê? Muita crise de pânico tá associada, muitas delas, nem todas, tá? Mas a maioria está associada ao quê? Ao medo dos próprios sintomas da ansiedade.
Então a pessoa pensa que vai morrer, pensa que está morrendo, porque não existe uma causa para ela física, uma causa imediata, certo? Então, assim, às vezes ela está sentada no sofá, começa a pensar no futuro e tal, começa a passar mal. Aí ela olha para o lado e fala, ué, mas não tem nada acontecendo, né? Não está acontecendo nada agora aqui. Nessa hora ela tem a percepção do agora. Sim. Mas a cabeça dela estava lá no futuro, então o corpo se preparou para essa ameaça que está vindo. E ela começa a ter os sintomas. Aí ela começa a pensar que está morrendo, ou que está passando mal, ou que está acontecendo alguma coisa com ela, certo? E normalmente nessa virada aí, nessa somatória, aí sim, somatória matemática, soma e vai dar o quê? Pode dar um pânico realmente. A pessoa fica com Exato. medo até da própria morte. Agora, Sim. existe uma outra causa do pânico, tá? Que são causas mais profundas, onde existem medos realmente muito inconscientes, tá, da pessoa, e que também, não vou negar, que é deflagrado pela própria ansiedade, porque a ansiedade gera muito medo do futuro, que aciona esses medos inconscientes, soma tudo mesmo aí nessa hora, tá? E aí acaba dando pânico. E a depressão vai por esse mesmo caminho, só que para trás, com esse excesso de Exato. passado. Perfeito. Tudo ao contrário. A pessoa acaba se vinculando só ao passado, acaba normalmente vinculando só as coisas ruins do passado, só Isso. justamente as coisas que não deram certo, os fracassos, etc, etc. Não consegue se valorizar, né? Porque só pensa nos fracassos, só pensa nas derrotas, etc, etc, etc. Isso é um dos processos, tá? Também da Sim, depressão, né? Vamos sempre deixar claro. Mas é isso aí. claro. Acaba o tempo inteiro pensando no passado, depressão. E fica com uma mente extremamente negativa em relação ao passado, Sim, né? Não sim, consegue porque trazer. Pode ter acontecido coisas boas, mas ela não nem consegue lembrar, né? tá focada lá só nas derrotas, nos fracassos, nas mágoas, nas tristezas, ó, nas incapacidades que teve As anteriormente e tal. incapacidades. E acaba E, acreditando que nem tem futuro para ela. o Caio, agora a pergunta é minha mesmo. Na medicina chinesa, a gente associa órgãos, né, com as emoções. Na psicossomática, ele é muito parecido, pelo que eu vejo pelo grupo, pelo que eu leio. É isso mesmo? É Vocês igual. associam? É igual, né? É igual. Nós vamos falar do fígado como a morada da raiva. Ai, pode falar então já. Temos meia hora só, o tempo passa. Mas É, se por acaso estiver bombando, a gente derruba e começa de novo, tá? tá. Então, a gente vai falar porque uma outra coisa importante, então, já que nós estamos falando disso, a MTC tem tudo a ver com psicossomática? Na minha psicossomática, sim, tá? Porque eu estudo, como eu Tá. falei, eu estudo como um todo, né? Se você for estudar uma psicossomática voltada para a psiquiatria ou para a psicologia, você não vai encontrar MTC, porque só vai Ah, falar dos processos diferente. mentais. Mas numa psicossomática mais holista, digamos assim, você vai obrigatoriamente incluir a MTC. Por quê? Só O para fígado quem é a entrou morada da agora, raiva. só para quem entrou agora, é MTC, Medicina Tradicional Chinesa, tá? Porque tem gente que não sabe. E tem gente, bastante gente entrou agora. Tô com o Caio Legal. Cobre, especialista, terapeuta holístico, né? E especialista em Isso. psicossomática. Vamos lá, vamos falar do nosso amigo fígado, Isso. Não, falar dos órgãos em geral, né? os Para quem órgãos não em conhece. geral. Fígado tem a ver com a raiva, tá? A gente chama da morada da raiva. Por quê? Porque é bonitinho falar isso? Não, porque ele é que gera. Quando você tem raiva, certo? Ele é o órgão que gera uma série de hormônios, uma série de substâncias, tá? Que vão para o teu organismo, tá? Para que você tenha todas aquelas sensações da raiva. Olho vermelho, sabe quando fala que os olhos estão vermelhos? De raiva? É isso, é porque subiu. Cegou de raiva, né? É isso. E assim por diante. Fígado, raiva. Rim, a gente fala que é a morada do medo, certo? Na Isso MTC. mesmo. Se eu também falar alguma besteira, você Não, corrige tá aí. perfeito aqui. O timo, vamos falar de algumas coisas que eu acho mais importantes. Timo, a gente fala que normalmente é o controlador das emoções, certo? Ele é que controla tudo, é ele que sente, é ele que trabalha todas as emoções e o coração que leva o crédito por tudo isso. Pior Por que é quê? mesmo. Por quê? Porque ele tá muito próximo do coração, então quando a pessoa sente aquela angústia, né? Quando sente uma emoção muito forte e tal, normalmente a pessoa bota aqui a mão
no peito. Fala, nossa, eu tô angustiada, tô isso, tô aquilo, né? E não é, ela pensa que tá botando no coração, mas não é, ela tá botando em cima do timo, que é uma glândula que quando você tá feliz, ela se expande. Quando você tá triste, Exato. ela se contrai. Então, se ela se contrai demais ou se ela se expande demais, você sente uma dor no peito. É Outra coisa verdade. importante de falar, emoção, tanto as emoções boas quanto as emoções ruins. Em excesso, não são boas, tá? É. Não fazem bem Ela para o corpo. Pode falar. bagunça o organismo. Isso. Tudo tem que ser um equilíbrio. Tudo equilíbrio. O caminho do Tudo meio, o tal do equilíbrio. caminho do meio, né, meu amigo? Exatamente. Então, eu acho que esses três aí, então nós falamos do fígado, morada da raiva, o rim, morada do medo. O timo, eu gosto de falar que é a morada das emoções, tá? Assim como o cérebro é a morada do racional, certo? É onde você racionaliza tudo, onde você pensa, onde, entre aspas, são gerados os pensamentos, tá? Tanto fisicamente, tá? Quanto energeticamente, é onde se gera tudo isso. Por isso que a gente pensa, às vezes, que a gente só tem a cabeça, né? Parece que não tem mais nada para baixo, né? Eu brinco que a pessoa tá uma coxinha, né? Boa. É só uma cabeça mesmo. Esqueceu do restinho do Boa. corpo. É isso mesmo. E a gente percebe, né? A nossa mente, eu falo que está no corpo todo, tá? Isso é legal de comentar, né? Que agora descobriram que tem neurônio no intestino, né? Já está comprovado cientificamente. Isso. E já comprovaram também no coração, embora ainda não esteja divulgado e tal, mas já tem comprovação. E vão comprovar que tem neurônio no corpo inteiro, tá? Porque tem Exato. neurônio. Assim Sim. como a nossa mente está no corpo todo. E você percebe quando a mente, por exemplo, está no dedão do pé, quando você dá uma topada nele, né? Dói. Tudo, toda a sua atenção fica voltada para lá e você Vai não pra lembra que o lá. dedão tá lá. Isso. Ele Então, existe. a mente, então, tá no corpo todo. Essas quatro que eu te falei, eu acho que da MTC também, da medicina tradicional chinesa, acho que são não só as mais Não, importantes, mas são e mais o pulmão, né, que a gente falou já, né, que é a tristeza, né, a morada da isso, tristeza. morada da E, tristeza. e lembrando que todos os sentimentos são bons, não tem sentimento ruim. O ruim é quando é um excesso desses sentimentos, é quando ele vira Perfeito, emoção, quando esse sentimento ele é super carregado, né? Quando ele vem com perfeito. bagagem nas costas. A gente, lógico, Isso, morre alguém, como você trouxe, a gente fica triste, né? Alguém te normal. fecha, você fica com raiva. O excesso disso, né? Chega meia-noite, você tá com raiva que você foi fechado às 6 da manhã, Perfeito. pera, descompensou. Né? Você Isso. está com excesso dela. Né? Na grande verdade, Angela, eu te falo assim, a raiva não te faz nada, tá? Ela é momentânea, ela é uma reação, tá? Tanto Sim, mental quanto física, e não tem problema nisso. O problema é quando você tem um conflito que te gera raiva, tá? E é algo já muito antigo, é algo que você tem há muito tempo. Isso é que te causa o problema, isso é que te causa sintomas. Ou seja, não é a raiva, não é a tristeza, tá? Não é o sentimento em si que te causa sintomas, e sim o conflito que gera isso. exato. E Isso é o aí, mais aqui, ó, importante. Tá? a Lucélia pergunta Hum. assim pra gente: e como equilibra tudo isso, gente? Ai, Jesus, meu Jesusinho! Ai, é um Essa, caminho. essa é uma das perguntas mais difíceis de responder, né? Como equilibra tudo isso? Pois é. Mas Eu digo, eu tenho um vamos sentimento. falando junto aqui, né? Comer bem. Perfeito? E comer bem não significa só comer coisas saudáveis o tempo todo, é ter uma emoção, uma relação com a comida de boa, porque eu conheço pessoas Boa. que comem disciplinadamente e não estão bem com a comida. Sim. Tem uma Isso aí. relação meia de quase que de ódio com a comida, porque depois ela vai lá, come Boa. direitinho, depois ela mergulha no pote lá ali de chocolate ou de bala e sai nadando, né? Com certeza. É se alimentar bem e de uma forma amorosa com a comida, é você ser amoroso com Boa. você, é Uhum. você manter as suas emoções em dia. Muitas vezes você precisa, né, a gente precisa um do outro, você precisa de um amigo ou de uma terapia.
né, meu amigo, Perfeito. para se equilibrar, Perfeito. e atividade física e meditação. Basicamente é isso, né? O que mais você traria Boa. aqui para as pessoas? Eu digo o seguinte, eu tenho um jeitinho legal, eu acho legal, né, para falar isso. Manda Deixa a para nós. vida, deixa a vida fluir, tá? Oh, É o meu lema. Então, quando você perceber que a tua vida não está fluindo, né, perceba o que, que você está fazendo que não está deixando fluir. maravilha, É o jeito maravilha. talvez mais fácil de explicar. Por quê? Poxa, eu tô triste, se eu tô triste, é aí que é legal você estudar um pouco psicossomática também, né? É porque eu tô me sentindo incapaz de Isso. alguma coisa. Eu posso mudar? Não. Se eu não posso mudar, eu aceito que eu não posso mudar, certo? O que já aconteceu. Eu posso mudar? Posso. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Por exemplo, eu não passei num Maravilhoso. concurso. Nossa, eu tô triste, né? Não passei no concurso e tal. Posso mudar? Posso. Eu vou estudar Pode. mais. Para o próximo eu vou me capacitar melhor. Perfeito. Então, deixa a vida fluir e quando não fluir, veja o que, que você fez, que é sempre você. Não bota Sim. o externo no meio, não. Mas sempre é Não você. terceiriza. Não Não, terceiriza. não terceiriza a responsabilidade, né? Tá. Isso. É assim, né? Outro dia eu até falei com uma pessoa, ela falou assim, não, sabe o que, que é e tal? É que eu ia fazer um curso, nossa, perdi o curso, né? E tal, cheguei atrasado, muito trânsito, né? Eu falei, tá, e qual é a tua responsabilidade nisso? Falei assim, não tem nenhuma, foi o trânsito. Eu falei, por que você não acordou mais cedo? Exatamente. Se era tão importante para você e tal, chegasse 1 hora mais cedo, saísse 3 horas antes, entendeu? Tinha que pensar nisso. Beleza, Exato. aconteceu, aconteceu. Na próxima, que vai ter É um próxima, que você vai aprendizado. tentar de É novo? levar não como chicote, né? Mas como Isso, aprendizado. perfeito. Aí tá uma outra coisa. Se eu tô me chicoteando demais, eu não tô deixando fluir. Para de se Exato. chicotear um pouco, né? Pensa, o que, que você pode fazer e tal, entendeu? Vamos ver, tem outras maneiras de você lidar com isso. É isso aí. Maravilha. Que E assim coisa você boa. consegue manter o equilíbrio. E assim vamos, né? E perceber se seu corpo travou por algum motivo, ou travou no físico, ou travou no sentimento, pera, tem alguma coisa errada. É momento de Perfeito. reavaliar. Porque a gente tem que se reavaliar o tempo todo. É o dia inteiro se Perfeito. observar. A gente nasceu para ficar presente, não para ficar ausente, né? E de Isso. uma forma feliz também. Isso não tem que ser um peso. Ai, agora eu tenho que ficar observando tudo. É, tem bem-vindo à vida. Bem-vindo. Fala um pouquinho sobre câncer. Câncer. É outra coisa que eu não sei porque, mas eu gosto de falar. É lógico que não é um assunto agradável, né? Mas eu gosto de falar da Não, doença. Eu sim. tive. O câncer normalmente começa com um trauma, tá? Um trauma lá atrás na tua vida. Aí o trauma pode ser N coisas, tá? São milhões de possibilidades. Então, não adianta especificar o quê. Eu consigo, às Claro. vezes, ajudar a pessoa aonde se manifesta esse câncer, eu consigo dizer mais ou menos que tipo de trauma aconteceu. Mas não com quem, Entendi. como e tal, tá? Então, normalmente a pessoa teve um trauma lá atrás, certo? Uma situação que ela não conseguiu lidar. De alguma forma, ela reprimiu esse trauma ou recalcou esse trauma, usando uma linguagem mais psicanalítica, guardou isso lá dentro, tá? E não quis mexer nisso. E esse bicho ficou lá guardado, tá? Com o tempo, ela vive situações similares àquele trauma. Ela acaba vivenciando outras situações que são similares. Então, eu vou dar um exemplo, vai. Um exemplo bem, inclusive, que acontece muito, infelizmente. A pessoa sofreu um abuso quando era pequena, certo? E meio que reprimiu isso, fez de conta que não aconteceu e tal, e deixou lá. Aí, durante a vida dela, ela sofre outros abusos. Não o abuso físico, mas às vezes um abuso psicológico. Às vezes Moral. perfeito, moral, alguma coisa assim. Essa vivência alimenta aquele bicho lá. Tá? Eu estou falando agora de uma forma bem metafórica mesmo. Mas é Sim, como se sim. alimentasse aquilo. Então, o bichinho vai se alimentando e eu não quero lidar com isso. Eu não quero lidar com esse tipo de coisa, certo? Para mim é insuportável ligar com isso. Então eu deixo ele quieto lá. Só que ele vai crescer, ele vai se alimentando, então ele vai ficando cada vez mais forte. E ele começa a afetar, tá? A nível celular, mesma coisa. Claro. Lembre-se, mente e corpo é uma coisa só. Não Só. tem separação. Então, esse trauma que eu guardei lá em algum lugar, pode ser no rim, pode ser no fígado, pode ser no pulmão, pode ser no cérebro, certo? Pode ser. E aí nós vamos entrar na MTC com muita excelência. A MTC fala muito bem disso, certo?
Sim, Esse trauma foi guardado naquele lugar. Seja um conflito racional, um trauma no racional, vai ser no cérebro. Um trauma no pulmão vai ser um trauma relacionado à tristeza. Uma perda muito grande, por exemplo, uma decepção muito grande que teve e tal, e ela não quis lidar com aquilo. Deixou quieto. Uma entendi. raiva muito grande vai ser no fígado. Um medo muito grande vai ser no rim, assim por diante. E Tá? assim, se for no estômago, digestório, né? Sistema digestório, eu falo que sempre vai falar do processo de memória nosso, tá? De como se forma a nossa memória. Desde a hora que entra a informação até a hora que sai a informação. E, Ah, que interessante. é, o construto disso, olha que palavra chique é essa, vai Bonito. ser a memória. Vai ser a memória, certo? Se eu tenho, então, por exemplo, um trauma no meu passado, certo, que está relacionado ao tempo, e agora não me pergunte exatamente como isso, mas sempre tem uma relação com o tempo, tá? Eu vou ter provavelmente um câncer lá no intestino, tá? Se é Ah, um, se é um câncer, por exemplo, vamos falar de um amigo nosso, um conhecido, amigo não, um conhecido nosso chamado Freud, né? Que sim, morreu de cancro na boca, né? Ele tinha câncer na boca. é verdade. E, e ele, quando você falava para ele sobre o charuto, por exemplo, tal, que eram símbolos fálicos, tá, etc., quando Sim, perguntavam sobre isso, ele fugia do assunto e falava, por exemplo, que não, o charuto às vezes é só um charuto. é só um Mas não era, charuto. né? Só que na verdade, é um bom caso disso, ó. Era um assunto que ele não queria falar, certo? Algo que estava muito reprimido, tanto que o câncer surgiu na boca dele, certo? Então, tem a ver com a expressão, tem a ver com alguma coisa que talvez ele não tenha falado lá atrás no passado. Sim, não Tal. liberou. Não é eu que vou analisar Freud, né? Mas é só para dar um exemplo do que seria, entende? Então, quer dizer, por exemplo, um câncer Sim, na boca pode ter a ver com alguma coisa que foi dita a ele, ou alguma coisa que ele falou, certo? Que tem a ver com a expressão, algo que foi dito ou algo que ele falou, que ficou guardado, reprimido lá atrás e ele não quis mexer nisso. Até que um dia a coisa explode, entendeu? Passa a nível mesmo celular esse conflito, certo? Ele se manifesta como o quê? Câncer. Câncer são células que se reproduzem do nada, entre aspas, né? Que a medicina ainda não tem explicação do que, por que começa esse processo. E começa na psicossomática, a gente explica dessa maneira. Esse trauma ficou lá reprimido, ficou guardado, foi se alimentando, até chegar ao ponto de agir energeticamente sobre o corpo e causar uma proliferação de célula ali, certo? Entre aspas, do nada. Tá? Mas sim. é uma coisa que está guardada lá no inconsciente há muito, muito tempo. Já Interessantíssima essa falei abordagem, né? demais. Né? Não, falou lindo. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui da Ana Cal. A pressão alta, podemos falar na desconexão entre a razão e a emoção? E como podemos trabalhar? Boa pergunta. Eita, né? Essa tem que pensar um É, pouquinho. então, a desconexão entre a razão e a emoção, de certa forma, sim, eu costumo explicar a pressão alta como uma autocobrança absurda, certo? Uma autocobrança enorme e gigantesca. Tá? Sobre o quê? N coisas. Aí cada indivíduo Tudo. vai tentar ler isso. Pode ser sobre o meu trabalho, pode ser pelo meu papel, por exemplo, de homem, pelo meu papel de pai, pelo meu papel de profissional, pelo meu papel de terapeuta, até pode. De vez em quando eu tenho os picos de pressão, tá? Eu Tá. sinto, inclusive, o pico. Eu sinto também que eu estou me cobrando de alguma coisa. Que eu preciso terminar isso, eu preciso fazer aquilo, entendeu? Uma autocobrança muito forte. Então, Entendi. de certa forma, do jeito que ela perguntou, uma desconexão entre o racional e o emocional, sim, Sim. pode ser explicado dessa forma. Porque eu estou me cobrando em demasia, certo? Em exagero, tá? Em relação a alguma coisa aí na minha vida. Ah. E aí, o contrário, a pressão baixa, né? Porque tem gente que tem problema de pressão baixa. O que seria, então? Para mim seria justamente o oposto. O É quando eu oposto. estou me Falta de tônus. desvalorizando totalmente. Nada do que eu faço tem valor, nada do que eu faço presta, nada do que eu faço isso, aquilo. Normalmente causado, essa pressão baixa, por muitas crenças limitantes. Lembra que eu te falei que eu sou lista, eu entro em tudo. PNL, vai um pouco de cada. Maravilha. Não, é isso mesmo. Eu trabalho Mas exatamente com isso.
Seria Perfeito. uma baixa autoestima da pessoa, de um tanto que a pressão dela, ela não consegue chegar numa normalidade, é isso? Eu costumo dizer que o desânimo tomou conta, né? E aí parece falar assim, nossa, mas que coisa simples que você está falando, o desânimo. É, o desânimo, mas na versão ampla da palavra, certo? Eu não acredito em mim, eu não me dou valor, eu sinto que eu não tenho valor nenhum para mais nada e tal, penso muito também em passado, etc, etc. Então é muito comum. Eu não sou capaz, tá? Talvez seja a frase melhor para uma pressão baixa. Tanto que quando a pessoa tem uma pressão baixa, quando ela tem um desmaio, por exemplo, até com uma pressão muito baixa demais, tem a ver com uma situação normalmente assim, uma situação onde ela se sente totalmente incapaz de lidar com aquilo, certo? Totalmente incapaz de lidar com o que está acontecendo ao redor dela. É muito comum você ver desmaio em situações de emoção muito forte, né? Onde existe traumas muito fortes também, tudo. Ou seja, a pessoa não está capacitada, não se sente capacitada para lidar com Entendi. aquilo. Então é o desânimo, como eu falei, toma conta da pessoa. O Caio, e tem mais uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta sobre doenças autoimunes. Como a psicossomática olha para doença autoimune? É difícil Adoro. isso, né? Não, eu adoro falar disso, porque também está, entre aspas, tem a ver com o Covid também, que o pior sintoma, tá, do Covid é aquele pulmonar, e é justamente uma reação autoimune do organismo ao vírus. Tá? Olha, Aliás, com o vírus, uma reação do pulmão, do próprio pulmão, certo? É uma reação autoimune que começa a acontecer, ou seja, o sistema imunitário começa a trabalhar em exagero no pulmão e acaba obstruindo toda a via respiratória e tal. E por isso aqueles respiradores e tudo mais. A doença entendi. autoimune funciona mais ou menos da seguinte forma. A pessoa tem muita dificuldade em se reconhecer. Tá? Ela tem muitos conflitos no que diz respeito a se autoconhecer, ao se reconhecer. Quem está ouvindo isso e tiver uma doença autoimune, começa a se identificar. Ela vê que realmente ela tem uma dificuldade em saber quem ela é, para onde ela vai, quais os papéis dela na vida, tá? Qual a função dela em determinado sistema. E sistema que eu estou falando agora, sistema familiar, sistema Sim. profissional, sistema. Tá, assim. Então, ela tem uma dificuldade enorme de se reconhecer e reconhecer as suas emoções também. Tá? Para quem tem a doença, vai se identificar bem com o que eu estou falando. Para nós, você fala assim, quando eu me sinto triste, eu sei que eu estou triste, certo? Quem tem uma doença autoimune não sabe. Não sei. Ele Ah, que tem Helenice dúvidas está sobre o que ele está. confirmando. Ó. Helenice está confirmando. Ela Ela, fala, eu tenho e é desse jeito. é. Às vezes ela fala, mas será que eu estou triste ou será que eu não estou? Ela fica nessa. Ela tem uma dificuldade enorme em reconhecer as emoções. Isso. Tudo isso causado tá por uma série também de pequenos traumas que tem. Claro. Normalmente sempre vamos voltar na infância, porque é onde tudo se forma, é onde tudo Era começa e tudo mais. sete, né? Mas para explicar de uma forma mais simples, Claro. é isso. E aí o que acontece? Você também, pensando de uma forma confusa, com essa dificuldade de se reconhecer, e reconhecer aquilo que você pensa, aquilo que você sente, você transmite, digamos isso, através do teu próprio sistema nervoso, para as tuas próprias células, essa confusão. Tá? Então ele já não sabe mais o que é amigo e o que é inimigo. Então as células Entendi. começam a atacar as próprias células mesmo, que é o que acontece no sistema autoimune. Então, digamos que essa confusão, ela funciona a nível mental, emocional, energético e físico. É tudo ao mesmo tempo. É uma confusão só, vamos falar. Desculpa quem tem autoimune, É mas uma é para confusão explicar. só. Ela Fica não uma se sente confusão só. pertencente, não se ama, Sim. não se acha no mundo, né? Não se achou no Perfeito. mundo. Tanto que você vai Nossa. encontrar, por exemplo, vitiligo, que são, né, vitiligo e doenças autoimunes, que tem muito a ver com isso, com a falta de pertencimento, se sentir pertencente, exatamente como você falou. É outra coisa que define legal a doença autoimune. Eu não sei a quem eu pertenço, se é que eu pertenço. Se é que eu pertenço, né? Eu não sou daqui, né? Isso, isso. A Eu pessoa não costumo se acha. dizer que não, Diga. que não briguem comigo quem tem a doença autoimune, mas eu consigo dizer que eles se sentem um ET. Às vezes eles sentem que estão numa época errada, às vezes eles sentem que estão no planeta errado, que estão na família errada, que estão no trabalho errado, e é tudo isso junto e misturado, tá? Falta de aceitação. O Marco diz assim, é bem isso que eu sentia quando estava doente, porque ele pôs aqui atrás, ó.
eu me curei de retrocolite ulcerativa idiopática e a cura passou pelo meu autoconhecimento e a meditação me ajudou muito. Perfeito, Realmente, ele se curou mesmo. perfeito. Aí Que a bom. Helenice põe, são traumas de infância, estou em tratamento psicológico. Muito bom, muito bom. E é Parabéns, Marco. verdade mesmo, E parabéns curou ao Marco, mesmo. porque precisa de muita dedicação aí para sair de uma doença autoimune. Muita mesmo. Preciso. Muita É dedicação. muito esforço envolvido, né? Sim, e também aceitação de uma série de coisas. É um processo bem dolorosozinho. Não é fácil, mas assim, o processo todo da vida é aceitação, né? Aceitar Sim. para a gente poder transformar, não é para aceitar e fazer igual Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou Não, morrer não. assim. Não, assim, não, gente! Não! Eu falo, É, eu falo que aceitar para lidar com o real. isso, porque eu só transformo aquilo que eu aceito. Isso. Se eu não aceito, como é que eu transformo? Aí ele escreveu aqui, é Perfeito. libertador. Muito bom. Perfeito. É Muito verdade bom, Marco. mesmo. Gostei Se muito de poder, saber do Marco, né? quiser saber mais, ele é meu marido, tá? Ah, é? Que legal. Ó, eu juro que eu não sabia. Mas eu tô falando que Eu é legal sei. porque a doença autoimune é difícil o tratamento. Porque, como eu falei, a pessoa não se conhece, ela tem dificuldade, certo, em reconhecer emoções e tal. Então, até para ela procurar uma terapia, ela não sabe se ela precisa mesmo ou não, tá, de uma terapia. Até isso existe dúvida. Então, para você trazer ela para a realidade, trazer ela para um centro, para um equilíbrio, é difícil, não é fácil. Eu falo que é um caso bem complicado. Tem uma questão aqui, assim, da Denise. O processo terapêutico na psicossomática. Eita, nós. Aí, então, eu vou tentar falar, que nós temos um pouquinho de tempinho, né? Tá Um acabando. pouquinho 4 tempo. minutos. A psicossomática, para mim, tá? É uma ferramenta de trabalho. Tá? Então, ela é para que eu possa identificar, por exemplo, na pessoa que eu estou atendendo, quais são os conflitos que ela tem, ou pelo menos me direcionar, me dar um norte nesse conflito. Então, o trabalho terapêutico mesmo, ele vai por outras vias. Tá? Então, eu vou tentar resolver o quê? Os Ele conflitos que a é, ele é pessoa um tem. observador, né? Ele é um Sim, é uma bússola para por onde você vai, porque é muito mais fácil, é um diagnóstico na mão, né? perfeito. Mas o que Que o você falou mais agora é difícil é o perfeito. diagnóstico. É uma Isso. bússola. A bússola. Psicossomática Então, é uma bússola. ela é muito mais, então, isso é uma ferramenta, uma bússola, do que uma terapia. Então, a Sim. terapia vai variar muito. A pessoa pode se curar ou pode melhorar muito com uma busca pessoal de autoconhecimento, pode se buscar com uma TCC, uma terapia cognitivo-comportamental, pode ser com uma psicanálise, certo? Não tem muito assim o que falar terapeuticamente. É Eu amplo, utilizo né? como uma ferramenta. E aí, cada caso é um caso. Não tem jeito. Às vezes você faz uma terapia com, como eu falei, holista, né? Trabalhando a parte energética, física e tal. A pessoa vai, segue aquilo, você vai ressignificando algumas coisas e a pessoa vai se curando. Então, cada caso vai Maravilha. ser um caso mesmo. Maravilha. Então, assim, vamos daqui a pouco encerrar, então eu já vou te agradecer antes porque o Instagram ele derruba, ele não avisa, né? Derruba nós, derruba. Então, agradecer o Caio Cobra. Quem quiser encontrá-lo para fazer um tratamento, para conversar, entra no Instagram, Caio Cobra, entra no Facebook, entra nos grupos de psicossomática, deixa as questões para ele, que ele passa onde ele atende, né? Você atende aí em São Paulo mesmo, né? Isso, isso. Na verdade, é online, hoje, né? Agora tá, também está online. Então é só Totalmente acessar, o online. mais fácil, gente. Manda um direct para Caio Cobra, ou manda pelo Perfeito. Face, né, uma mensagem para ele. Então eu quero agradecer demais, que foi uma aula. Essa é a aula 1, daqui a pouco eu vou querer a Obrigado. aula 2, né? Vamos marcar uma série aqui, Vamos, porque, pode marcar. porque foi muito bom. A gente, de repente, pega temas e vai, porque foi muito bacana, muito gostoso conversar com você. Também. E eu te agradeço demais, porque como eu te falei, você me deu a oportunidade de falar uma coisa que eu sou apaixonado, que eu me dedico assim profundamente a isso. E, por que não? Divulgar para as pessoas, certo? Que existe sim uma possibilidade de você se equilibrar, você conseguir o equilíbrio, de você ter saúde e tal, com outro conhecimento, tá? Que não é só aquele conhecimento que colocam aí para você ir fora, mas também tem toda essa parte psicoemocional que é tão importante quanto. E precisa ser divulgada, tá? Porque se a gente tivesse divulgado isso, soubesse se conhecer um pouco mais e saber qual sintoma é o que e tal, a gente se
estaria mais precavido, né? Para tomar, de repente, uma atitude, fazer uma mudança aí na vida e ter um pouquinho mais de tranquilidade. Então, obrigada a todo mundo. Ele vai derrubar daqui 10 segundos. Visite métodoand.com.br, baixe o nosso e-book grátis, gente. Sobre autoconhecimento, sobre meditação. Caio, ó, um super beijo para você.